Bom, pessoal, então eu estou gravando essa aula aqui para tirar algumas dúvidas sobre energia cinética e energia potencial gravitacional, que é ainda o assunto do trabalho da semana passada. Eu acho que talvez vocês podem ter ficado com algumas dúvidas, porque é ainda um assunto novo. Apesar de eu ter mostrado isso em aula para algumas turmas, eu acho que só a 123 não deu tempo de mostrar isso, porque eu entrei depois, né, com a 123, mas a 121, 122 e a 224 já viram isso porque eu já passei. Mas eu vou explicar de novo e tirar essas dúvidas sobre a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Antes de mais nada, assim, é importante que vocês façam esses trabalhos, todos esses trabalhos que estão sendo passados, porque é a única forma de a gente conseguir depois registrar aulas, tá? Porque depois que acabar a quarentena, essas aulas, esse período todo que vocês estão em casa, a gente não vai recuperar isso em aulas, não vai ser recuperado. Por isso que é importante fazer essas atividades, porque são essas atividades que vão contar, então, como aulas, para depois a gente poder registrar. Então, vocês têm que fazer, toda semana tem que fazer. Por isso que é importante que vocês mantenham uma rotina de estudos. Reservem ali 2, 3 horas por dia, no mínimo, para conseguir fazer todas essas atividades. Não deixe acumular, porque depois que voltar vai ter muita coisa acumulada, vocês não vão dar conta, tá? Então, tem que fazer essas atividades. O trimestre de vocês vai ser avaliado conforme a entrega dessas atividades. Então, essas atividades vai registrar, vai ter uma nota depois que vai contar para o trimestre. Tá? Então, façam essas atividades. Também é importante que qualquer dúvida que vocês tenham em física, sobre alguma questão de física, vocês mandem aqui para o meu e-mail. Por enquanto, pode mandar por esse e-mail aqui mesmo. E no título do e-mail, vocês coloquem o nome de vocês e a turma, tá? Só para eu já saber o que é, quem é e sobre o que trata. E aí, lá nesse e-mail, vocês coloquem toda a dúvida, passo a passo, do que vocês ficaram, o que vocês não entenderam. Expliquem bem a dúvida de vocês para eu poder responder depois, tá? Tem que ser por e-mail, não adianta ser pelo Instagram, que alguns me mandaram. Não vai funcionar porque eu preciso também ter registrado essas dúvidas por e-mail para depois contar a aula, tá? É uma burocracia bem chata que é pedido, mas a gente tem que fazer para depois não precisar ficar recuperando essas aulas. Então, façam isso. Mas vamos lá. Então, eu vou agora explicar a energia cinética e a energia potencial gravitacional. A energia cinética é a energia que um corpo possui em virtude de estar em movimento. Então, todo corpo que está em movimento tem associado a ele uma energia cinética. Por exemplo, se tu tem um carro que está andando numa rodovia a 80 km por hora, para ele estar andando 80 km por hora, ele está associado ali uma energia que ele está consumindo, que é a energia cinética, tá? A energia do movimento. Então, se tem movimento, tem energia cinética. E a energia cinética é bem simples de calcular. Ela é o produto, é a massa do corpo. Essa massa, então, tem que estar em quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade do corpo, pode ser do carro, ao quadrado. A velocidade tem que estar em metros por segundo, dividido por 2. Então, o cálculo da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer esse exemplo aqui agora para vocês. Então, imagina que a gente tem o seguinte. A gente tem um carro de 1 tonelada. A gente tem um carro de 1 tonelada que ele tem, em um certo instante ali, a velocidade de 72 km por hora. E aí, então, nessas condições, qual vai ser a energia cinética do carro? Bom, a massa do carro, a gente já sabe que a massa do carro é 1 tonelada. 1 tonelada são quantos quilogramas? A gente tem que passar isso para quilogramas. Como cada tonelada são 1.000 quilogramas, então 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Tá. E a velocidade aqui do carro é 72 km por hora. Mas a gente está em quilômetros por hora, a gente tem que passar isso para metros por segundo. Para passar quilômetros por hora para metros por segundo, a gente faz dividido por 3,6. Então, é 72
km/h dividido por 3,6. Então, a velocidade, se a gente fazer essa divisão, 72 dividido por 3,6, isso dá 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade. E agora a gente já está em condições para conseguir resolver. A gente tem a massa, que é 1000 kg. Nós temos também a velocidade, 20 metros por segundo. Então, é só colocar aqui na fórmula da energia cinética. Então, vamos lá. Para calcular isso, deixa eu fazer isso em outra cor. Então, a energia cinética... Vamos lá. Fica assim mesmo. A energia cinética vai ser a massa, que é 1000, vezes 20 ao quadrado, dividido por 2. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que isso dá 400. Então, vai ficar 1000 vezes 400 dividido por 2. 1000 vezes 400 é 400 mil. Então, 400 mil dividido por 2. Agora, 400 mil dividido por 2 é 200 mil. Então, a energia cinética é 200 mil. E a unidade de medida de energia cinética é joule, é o J. Então, é 200 mil joules. Essa é a energia cinética do carro de 1 tonelada quando ele tem essa velocidade de 72 km por hora. Tá? Então, recapitulando, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Como a velocidade é 72 km por hora, vou passar o km por hora para metros por segundo dividindo por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6, 20. Massa 1 tonelada, 1 tonelada são 1000 kg. Então, o cálculo da energia cinética é 1000 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado é 400, 400 vezes 1000, 400 mil. 400 mil dividido por 2, 200 mil. Então, energia cinética, 200 mil joules. Tá certo? E, além da energia cinética, a gente também tem a energia potencial gravitacional. Que a energia potencial gravitacional, então, é a energia que um corpo possui em virtude de estar situado a uma certa altura acima da superfície da Terra. É o seguinte, ó, se tu tem um corpo que está a uma certa altura, e tu está segurando, por exemplo, uma caneta, e se tu larga essa caneta vai ganhar movimento. Isso porque, então, ela estava parada e, devido à aceleração da gravidade, ela trouxe um movimento para a caneta, e a isso a gente vai ter associado uma energia, que é a chamada energia potencial gravitacional. Então, é uma energia armazenada quando os corpos estão a uma certa altura da superfície da Terra. A energia potencial gravitacional ela é calculada de uma forma bem simples. A energia potencial gravitacional é calculada, então, pela a massa vezes a gravidade, dividido por 2. Tá? É assim que a gente calcula a energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura. Então, massa vezes a gravidade vezes altura. A massa em quilogramas, a gravidade, então, na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai usar esse valor aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura é a altura em metros, tá? Tem que estar essa altura sempre em metros. Então, vamos seguir esse exemplo aqui para fazer agora a questão. Aqui, então, se a gente tem um vaso de flor, que é um vaso de 5 kg, está faltando G aqui, de 5 kg,
Então, um vaso de flor de 5 kg está no alto de um prédio de 30 metros. E aí eu quero calcular a energia potencial gravitacional desse vaso. Bom, para calcular então a energia potencial gravitacional é energia, vamos colocar aqui um P, energia potencial gravitacional é a massa dele, que é 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura que ele se encontra, que é uma altura de 30 metros, então, vezes 30. Então, vai ser 5 vezes 9,8 vezes 30. Se vocês fizerem esse cálculo aí, vocês vão ver que 5 vezes 9,8 vezes 30, isso vai dar 1.470 joules, tá? Energia potencial gravitacional, a unidade de medida também é o J de joules. Então, recapitulando, quero calcular a energia potencial gravitacional desse vaso de flor aqui, que está no alto de um prédio de 30 metros, e a massa do vaso é 5 kg. Então, é a massa, 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 30. Então, 5 vezes 9,8 vezes 30, 1.470 joules. Essa é a resposta para a energia potencial gravitacional. Tá? Então, é isso que vocês têm que fazer nas atividades da semana passada, e também eu vou passar mais algumas questões para essa semana. E aí tudo isso tem que entregar, tá? Todas as atividades que eu vou passar é para entregar. Qualquer dúvida, não se esqueçam então de mandar aqui pro meu e-mail, tá certo? Então, é isso. Bom estudo.